Olá! Você confere agora notícias que estão em destaque no Senado Federal. O Congresso Nacional promulgou na quinta-feira a segunda parte da chamada PEC dos precatórios. A medida deve liberar recursos para o programa social sucessor do Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Numa sessão solene curta, de pouco mais de meia hora, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, promulgou a emenda constitucional 114, a segunda parte da chamada PEC dos precatórios. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 114 de 2021. A PEC dos precatórios foi dividida em duas partes para que houvesse acordo em relação aos trechos que não eram consenso entre a Câmara e o Senado. A primeira parte da PEC já foi promulgada, é a Emenda Constitucional 113. Ela muda a regra de atualização do teto de gastos da União. A medida deve liberar 65 bilhões do orçamento de 2022, recurso que será usado em parte para financiar o programa Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família. Os trechos referentes ao limite de pagamento das dívidas dos precatórios foram modificados no Senado e voltaram à Câmara para nova análise. Eles deram origem à Emenda Constitucional 114, promulgada nesta quinta-feira. A proposta aprovada determina os casos em que o pagamento de precatórios ficará fora do teto de gastos, além da prioridade nas quitações. O texto também prevê a renda básica familiar mínima de R$ 400. A solução respeitou o tempo político e o processo legislativo, garantindo simultaneamente o atendimento de necessidades mais imediatas, no que se refere às questões orçamentárias e ao imperativo de atender às exigências das políticas públicas dentro dos limites da responsabilidade fiscal. Hoje, podemos nos congratular com o sucesso da tramitação desta emenda. Temos aqui um dos resultados mais significativos da atividade legislativa de 2021. A parte que hoje promulgamos abre ainda mais espaço fiscal para a implementação dos programas sociais que garantirão uma renda para as famílias mais pobres. Também incorpora a sugestão feita pelo Senado Federal de afirmar o direito a uma renda básica e de confirmar o caráter permanente de um programa de transferência de renda que realize esse direito. Para garantir que esse e outros programas tenham recursos, estabelece prioridades no pagamento de precatórios e cria uma comissão destinada a evitar surpresas como as que tivemos esse ano, com a obrigatoriedade de quitação de um volume financeiro inesperado e muito elevado de precatórios decorrentes de sentenças judiciais. Durante a sessão de promulgação, os parlamentares elogiaram a busca pelo consenso e a solução encontrada para a análise e aprovação das emendas. Nesta casa se conseguiu uma convergência de todos os partidos, todas as colorações, ideologias, posturas, convergiram para o mesmo propósito: fazermos um movimento cuja centralidade foi auxiliar 21 milhões de brasileiros que estão no limiar ou já numa situação de fome, a necessidade mais vital de ser suprida. O exercício da política não pode ser uma mera acomodação de interesse de amigos. Tem que ser a composição das opiniões, dos entendimentos, dos pensamentos daqueles que divergem. Divergimos em vários pontos, mas não deixamos em nenhum segundo de negociar e construir uma solução para quem realmente precisa do nosso trabalho, que é o brasileiro mais necessitado. Nós construímos um trabalho justo e responsável. Justo para com quem mais precisa, as 17 milhões de famílias, senhor presidente, que já receberam na semana passada o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, no valor mínimo de R$ 400, que foi uma construção dessa casa, construção tanto da Câmara como do Senado, e de tantos outros avanços que tivemos a oportunidade de construir. Na última sessão plenária do ano, na quinta-feira, os senadores aprovaram uma extensa lista de projetos.
Entre eles, propostas relacionadas com caminhoneiros, empregadas gestantes, indústria de eletrônicos e incentivos à economia solidária. A economia solidária é um modelo de desenvolvimento que integra quem produz, quem vende, quem troca e quem compra, com foco na autogestão, na solidariedade e na cooperação. Atualmente há cerca de 30 mil empreendimentos solidários no Brasil, com mais de 2 milhões de pessoas envolvidas. O Senado incluiu a economia solidária na ordem econômica constitucional. Essa inclusão na prática permite a formulação de políticas públicas com base nesses princípios. A PEC foi aprovada em primeiro turno. No momento em que o mundo aumenta as desigualdades, que concentra-se renda, é necessário que nós tenhamos uma visão de outra abordagem no desenvolvimento das nações e outra abordagem no mundo dos negócios, no mundo das empresas, e eu acho que a economia solidária cumpre muito esse papel. Em Criciúma, polo industrial do sul do estado e capital do carvão no nosso estado, uma empresa de siderurgia, a Sidesa, faliu. 147 empregados se mobilizaram depois do processo de falência para preservar aquela empresa. Portanto, foi uma experiência empírica de economia solidária. Foi aprovado e vai à sanção o projeto que muda as regras para caminhoneiros serem enquadrados no regime dos microempreendedores individuais, o chamado MEI. O teto para os caminhoneiros se tornarem MEI será de R$ 251.600 e não de R$ 81.000, como vale para os outros microempreendedores. Transportador de carga autônomo que tenha receita bruta mensal média de até R$ 33.750 pode se tornar MEI e se beneficiar da isenção de IRPJ, IPI, CSLL, COFINS e PIS. O texto também estabelece a alíquota de 12% do salário mínimo para a Previdência Social. 31 municípios do estado do Espírito Santo devem entrar na área de atuação da Codevasf. A proposta ainda deve ser votada pela Câmara dos Deputados. No caso específico, não há como negar que é contraditório que municípios do Espírito Santo que fazem parte de atuação da SUDENE não sejam contemplados e incluídos na área de atuação da Codevasf. E é exatamente por essa razão que a senadora Rose de Freitas propôs o PL e que nós estamos aqui a defender. Trata-se justamente daqueles municípios do estado em que a gestão de recursos hídricos, competência central da Codevasf, é fundamental para o desenvolvimento econômico e social. E o Senado prorrogou o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, o PADIS. Esse programa permite a desoneração de alguns impostos e contribuições federais, desde que a empresa beneficiada faça um investimento em pesquisa e desenvolvimento. O novo prazo vai até dezembro de 2026. É preciso destacar que a proposição em análise tem como um dos objetivos principais a prorrogação do prazo para a concessão de benefícios fiscais do PADIS, o qual se encerra no dia 22 de janeiro de 2022. O plenário aprovou o projeto que disciplina o afastamento de empregada gestante, inclusive doméstica, no trabalho presencial durante a pandemia. As mulheres não terão prejuízo da forma que estava, infelizmente, teríamos prejuízos para as mulheres gestantes. O Senado aprovou também nesta semana um projeto de lei que prorroga a isenção do imposto sobre produtos industrializados para taxistas e pessoas com deficiência. O texto segue para a sanção presidencial. O projeto prorroga por 5 anos, até 31 de dezembro de 2026, a isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, na compra de automóveis de passageiros novos por taxistas, cooperativas de taxistas, pessoas com deficiências e deficientes auditivos.
O texto segue para a sanção presidencial. Durante a sessão, os senadores excluíram a sugestão dos deputados de acabar com a isenção de PIS, PASEP e COFINS de remédios e produtos químicos para compensar os gastos com o benefício fiscal. Fui informado pelo governo porque realmente eles até desse momento não conseguiram encontrar uma fonte pagadora e eles garantem que futuramente, ou através de uma conversa que estão tendo nesse momento com o deputado Hugo Leal, que é o relator do orçamento, ou através de uma medida provisória, encontrar a fonte pagadora para esse projeto. Então, a proposta é o governo buscar uma solução para resolver isso. Tem aí a LOA, que ainda não está votada, mas nós acabamos de fazer a reunião com relação à CMO, que tem dificuldade em encontrar, mas o deputado Hugo Leal, o relator geral, vamos ver o que o governo acerta com ele. Não há nenhum problema com relação à fonte. Isso aqui é uma prorrogação de um incentivo que já existia desde 95. 95 não tinha lei de responsabilidade fiscal, mas posteriormente houve outras prorrogações onde foi identificada a fonte. O texto aumentou de R$ 140 mil para R$ 200 mil o preço máximo do automóvel que poderá ser adquirido com isenção do IPI pela pessoa com deficiência. O Senado, além de contemplar a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e os anseios dos taxistas, vai proteger a saúde de toda a população brasileira num momento tão delicado da crise sanitária e social. Os senadores aprovaram também regras para a criação de associações de representação de municípios. Elas não poderão ter atuação político-partidária nem religiosa e seus dirigentes não serão remunerados. As associações terão a missão de defender interesses comuns das cidades, nas áreas política, técnica, científica, educacional, cultural e social. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Essas entidades jurídicas já existem e já realizam os seus trabalhos. Todavia, como o relator apontou, nós temos dúvidas jurídicas sobre o seu adequado perfil, levando inclusive a questionamentos judiciais, senador Marcelo Castro, sobre a regularidade das suas ações, o limite das suas competências, a sua natureza jurídica, a sua capacidade de licitar, a natureza jurídica do vínculo de seus servidores. Tudo isso, portanto, foi colocado dentro de um quadro normativo adequado, que o senador Davi teve a felicidade de aperfeiçoar em muito. Outra proposta aprovada é a criação do marco legal para microgeração e mini-geração distribuída de energia elétrica, que permite aos consumidores produzirem a própria energia a partir de fontes renováveis, como solar e eólica. Esses geradores terão vantagem no pagamento da tarifa de uso dos sistemas de distribuição. Só pagarão sobre a diferença entre o total consumido e o total enviado à rede de distribuição, se essa diferença for positiva. O projeto volta agora para análise dos deputados. As proposições tratam de inovações tecnológicas que representam o futuro do setor elétrico. Como é de conhecimento de todos, inovações provocam mudanças em qualquer setor e, naturalmente, geram incertezas. Nesse contexto, o Congresso Nacional tem um papel de suma importância para mitigar incertezas, criando, quando necessário, um arcabouço legal e institucional que dê segurança aos investidores que decidam alocar seus recursos em empreendimentos que contemplem essas novas tecnologias. E o senador Antônio Anastasia foi aprovado para exercer a função de ministro do Tribunal de Contas da União. Ele recebeu 52 votos. Concorreram à vaga, além do senador escolhido, a senadora Cátia Abreu, que teve 19 votos, e o senador Fernando Bezerra Coelho, que somou 7 votos. 3 senadores estavam concorrendo à vaga única no Tribunal de Contas da União. Senador Antônio Anastasia. O equilíbrio, a serenidade, a calma, a paciência são atributos necessários àquele que exercerá uma função que não é de magistrado em estrito sensu. Ele não é um juiz do Poder Judiciário, mas é um magistrado da jurisdição administrativa. Ele julga. Senador Fernando Bezerra Coelho. Procuro pautar a minha atuação pelo exercício constante do respeito, do diálogo, da conciliação
e da busca do entendimento. Senadora Cátia Abreu. Nós que ouvimos as ruas é que temos que levar para o Tribunal de Contas da União o que o povo lá fora quer. O que os prefeitos 0,6, os prefeitos 0,8, os prefeitos das capitais. E isso foi silenciado. E o Tribunal de Contas da União não tem bola de cristal para adivinhar. O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, chegou ao Senado em 2015. Entre 2019 e 2020, foi primeiro vice-presidente da Casa. Anastasia foi secretário executivo nos Ministérios da Justiça e do Trabalho, vice-governador e governador de Minas Gerais. Ainda há um procedimento a ser cumprido na Câmara, depois pelo senhor presidente. Então vamos aguardar, mas eu fico muito honrado, muito agradecido e quero fazer esse registro pela confiança que tive dos meus pais em número tão expressivo. Cumprimentar a senadora Cátia Abreu, o senador Fernando Bezerra e também o senador Antônio Anastasia, o escolhido, e desejar que possa se desempenhar muito bem no Tribunal de Contas da União, indicado pelo Senado Federal. Portanto, cumprimos essa missão na data de hoje pelo Senado Federal e continuamos na pauta da semana com uma série de projetos a serem ainda apreciados antes do encerramento desse ano legislativo. O programa Parlamento Brasil desta semana é o último do ano. Ele mostra a mobilização das casas legislativas para compartilhar experiências entre estados e municípios e levar iniciativas de qualidade para brasileiros de todo o país. Oi, pessoal. Você tem ideia da importância do trabalho legislativo para a sua vida? Lembra de quantas vezes durante a pandemia foi necessário tomar decisões rápidas, criar novas leis para acomodar as necessidades da população? Pois bem, o programa Parlamento Brasil de hoje, feito em parceria com as TVs legislativas, conta um pouco desse trabalho para você. Iniciativas legislativas importantes para a população ganharam prêmios no encontro da UNALE, União de Legisladores e Legislativos em Mato Grosso do Sul. Programa itinerante da Assembleia Legislativa do Ceará leva serviços e atividade parlamentar para o interior do estado. Lei do Amazonas inclui os cartórios no esforço de combate ao estupro de adolescentes. Infoleg, aplicativo da Câmara dos Deputados, ajuda o cidadão a acompanhar o dinheiro do orçamento. Feira de Religiões e Crenças no Rio de Janeiro promove o respeito e combate à intolerância religiosa. 2021 foi um ano de incertezas e dificuldades na economia. Veja o balanço do ano e as perspectivas para 2022 na coluna de economia com a editora do Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Tanto quanto 2020, 2021 colocou o coração e o bolso dos brasileiros à prova. A vacina contra a Covid-19 trouxe alento, mas não impediu o empobrecimento da maioria da população brasileira e o agravamento do fosso entre ricos e pobres, além do encolhimento da já pequena classe média. Todos os anos, a revista Forbes traz a lista dos muito ricos e este ano identificou o surgimento de 10 novos bilionários no país. 10 pessoas que se juntaram a outras 57, que têm patrimônio contabilizado na casa dos 10 dígitos em dólar. Juntos, esses 67 brasileiros bilionários têm mais de 223 bilhões de dólar. No câmbio de hoje, isso dá mais de 1 trilhão e 270 bilhões de reais, cerca de 20% de toda a riqueza gerada no país. Enquanto isso, os números mais recentes do IBGE indicam que mais de 50 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de $5,50 por dia. E 12 milhões estão em situação de extrema pobreza, a miséria, e vivem com menos de $1,90 por dia. No começo do ano, a expectativa do governo era uma recuperação da economia na mesma intensidade em que foi a queda, ou seja, a recuperação em V. Mas não foi o que aconteceu.
Na quinta-feira, 16 de dezembro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou um crescimento de 4,4% do PIB, menos do que os 4,7% estimados anteriormente. Fatores como o preço dos combustíveis, a falta de componentes para o fabrico de produtos industriais, aumento do preço de energia elétrica e o aumento dos preços dos grãos no mercado internacional afetaram os preços internos de forma drástica. E vivemos uma escalada inflacionária como há mais de 20 anos não se via. Em janeiro, o IPCA acumulado em 12 meses estava em 4,5%. Em novembro, o IBGE divulgou a taxa de 10,74%. Para tentar impedir esse salto gigantesco, o Banco Central usou a tradicional ferramenta do aumento de juros e de uma Selic de 2% ao ano em janeiro. Fechamos 2021 com 9,25% de juros básicos. Mas esse remédio tem duros efeitos colaterais, pois dificulta a tomada de empréstimos para investimento produtivo. No segundo e terceiro trimestres, o PIB teve queda, o que indica um processo de recessão. Mesmo assim, o Comitê de Política Monetária avisou que vai seguir a alta de juros em 2022. A expectativa de recuperação econômica foi empurrada para 2023. Lembrando que o recesso parlamentar ainda não começou. Para segunda-feira está prevista a votação do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2022 na Comissão Mista de Orçamento a partir das 10 da manhã. Depois, o texto segue para a votação final no Congresso Nacional. Acompanhe agora, na coluna Momento Eco, alguns dos principais assuntos que foram tratados no programa Eco Senado ao longo deste ano. Durante os meses de janeiro e fevereiro, quando acontece o recesso parlamentar, você vai rever aqui na TV Senado todas as edições do programa Eco Senado de 2021. Vai escutar especialistas, cientistas, técnicos, gente que coloca a mão na massa, tratando dos principais temas da agenda ambiental brasileira. Vamos relembrar algumas dessas reportagens. Preservação do Cerrado. No Cerrado brasileiro, um mosaico de formações vegetais. São vários tipos de cerrado dentro do Cerrado brasileiro. E é essa diversidade, essa heterogeneidade que faz também com que ele seja uma das savanas, ou a savana mais biodiversa do mundo. Desmatamento. 74 mil eventos de desmatamento que a gente detectou o ano passado, apenas 2%, se você pensar em número de eventos, e 5% se pensar em área, teve embargo ou autuação, ou seja, teve a respectiva penalização pelos órgãos ambientais federais, que no caso é praticamente o IBAMA. Crise hídrica. As causas do problema estão diretamente ligadas ao aumento do desmatamento na floresta amazônica, que diminui os rios voadores, a não restauração da Mata Atlântica, que é a floresta que funciona como esponja, né? Ou seja, na região de maior crise hídrica hoje, de falta d'água hoje, que é a bacia do Paraná, né? Que abrange aí diversos estados da região sul e sudeste. Isso já vem desde 2020, então não é novidade. Conservação de mamíferos marinhos. Nós chegamos aqui no tanque flutuante e a KT vai explicar o que é esse procedimento que está sendo feito aqui com a alimentação, não é isso, KT? Isso. Aqui a gente está preparando os vegetais para fornecer aos peixes-voos. Então eles estão furando, ali no caso o repolho, para passar por uma corda, para que a gente possa prender isso no tanque e para que os animais possam se alimentar. Mais ao fundo, a gente está colocando o capim-agulha, que é um alimento natural, um item natural que os animais encontram aqui, dentro da beterraba, para que a gente possa estimular os animais a se alimentarem desse item natural. Ecopsicologia. Uma das reflexões feitas dentro da ecopsicologia é que
Olhada do ponto de vista clínico, a crise de insustentabilidade lembra um processo suicida. É duro dizer isso, né? Crise ambiental gera ansiedade, mesmo que as pessoas não se deem conta. A coluna Momento Eco de hoje fica por aqui, mas você pode rever todas as edições do programa EcoSenado em nossa página na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Pode ver também no canal da TV Senado, no YouTube. A coluna Momento Eco volta no ano que vem. Para vocês todos, desejamos boas férias, preservando a natureza. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.